E aí, pessoal, tudo bem? Eu acabei de voltar aqui do evento Chip in Sampa, que é o maior evento de microeletrônica da América Latina, e lá eu pude conversar com os representantes das marcas de equipamento de teste e medição, como a Tektronix, da Keysight e da Rohde & Schwarz Siglant, e eu fiz alguns vídeos mostrando os detalhes dos equipamentos, uns pontos bem peculiares, uns equipamentos que eram lançamento, né, que são lançamento para essas marcas, né, eu mostrando os pontos mais fortes deles, e são equipamentos de alto desempenho, que o público-alvo realmente são grandes empresas com maiores orçamentos, né, grandes universidades. Então o público-alvo que deve ficar de olho nos detalhes para fazer esse tipo de aquisição. Também quem está de olho nos equipamentos de baixo custo, a gente achou um ou outro ali que tem um custo mais reduzido, mas o foco mesmo dessa série vai ser para mostrar os equipamentos de alto desempenho. Então, se você quiser conhecer também, um dia você for trabalhar numa empresa, é importante que você saiba os detalhes desses equipamentos, até para que você saiba mexer e trabalhar com eles, caso você seja contratado por alguma empresa de certificação de produto, ou que vai lançar algum produto mais avançado no mercado. Então, eu espero que vocês gostem dessa série de 3 vídeos. Então, vamos lá para conhecer os equipamentos. Bom, pessoal, continuando aqui no stand da Tektronix, tem esse equipamento aqui que é um analisador de semicondutores. Como vocês já devem saber, o interesse aqui é mais a grandes universidades, né, projetos grandes com empresas, grandes empresas também, que aí o Jesus aqui vai falar para a gente, explicar um pouco mais sobre esse equipamento, né, o analisador de semicondutores. Boa tarde. Este equipamento como analisador de semicondutor consegue fazer testes IV e CV. Quando a gente quer fazer testes em um dispositivo, poderá ser desde o wafer ou poderá ser já um produto terminado. Então, aqui nesta área, a gente consegue filtrar qual é a tecnologia que a gente quer provar, eletroquímica, materiais, memórias, nanotecnologia, orgânicos, semicondutores, entre outros. Ou, especificamente, qual é o tipo de dispositivo, capacitor, diodo, eletroquímica. Na parte dos aplicativos, poderia ser também uma célula solar, poderia ser também uma bateria. Então, aí, o teste poderá ser apenas em um dispositivo de pesquisa ou passar já a um dispositivo comercial. Então, a gente seleciona qual é o tipo da tecnologia. Vamos marcar aqui materiais. Então, quando a gente marca materiais, então, ele vai falar quais são os testes mais comuns que são feitos nos materiais. Dá para conectar com teclado e mouse aqui, né? Ele funciona normalmente. Ele roda Windows ou não? Windows. Windows. Qual a versão do Windows? Windows 10. Windows 10. Então já está atualizado para Windows sim, 10. Sim. Então, aqui eu já marquei dispositivos de eletroquímica e apresenta quais são os tipos mais comuns. A ideia é que o usuário possa selecionar o dispositivo e dar ajuda nos testes. Então você... Deixa eu vir para esse lado aqui, pessoal. Então aqui neste caso, seleciona qual é a estrutura ou qual vai ser os resultados que o equipamento vai fazer. Por exemplo, se você só vai fazer estudos de pesquisa, só resultados. Mas se fosse feito o análise em um centro de manufatura, às vezes tem que fazer reportes, dar uma alarma quando tem problemas. Então, ele consegue então ficar medindo durante um tempo, uma duração de tempo, um espaço de tempo, e ele vai gravando, registrando tudo, salvando, e depois você pode analisar os dados que foram durante dias, por exemplo. Sim. Exemplo dos resultados que a gente pode ter neste equipamento, né? Aqui já fiz uma análise de dispositivos, podem ser 4 terminais. Vamos aqui fazer clique. Dispositivos 3 terminais. Dispositivos discretos que já estão pré-configurados. Então aí a gente, por exemplo, o teste de um capacitor, que poderia ser o efeito de uma bateria, podemos fazer o processo de carga, processo de descarga, podemos fazer aqui também o caso, por exemplo, neste dispositivo é um capacitor, né? Mas fazer os testes IV, CV e às vezes também, se você não tem muita experiência como fazer o teste, a parte de ajuda já tem informações em vídeos. Então, como melhorar o teste, como fazer o teste, são treinamentos, são seminários que a gente colocou no instrumento
para fazer mais fácil o Certo. uso Aí dele. quando a universidade, digamos, adquire esse equipamento, aí ela tem acesso a esses cursos de vídeos ou precisa ter um pagamento por fora extra? Um opcional, é um opcional. Os treinamentos já estão com os equipamentos. Está incluso A gente junto já com o equipamento. dá o treinamento, sim. Mas depois de um tempo, se há um usuário novo, poderá consultar muito material, mas ajuda mesmo nesse equipamento é vídeos. Vídeos que já estão carregados, inclusos no instrumento. Ok, no instrumento. Já está nele. Não precisa conectar a internet, por exemplo, para baixar. Não precisa nada. mais nada. Então aqui Só uma pergunta, qual é o limite de terminais? Quantos terminais no máximo que dá Ok. para fazer? Então vamos ver na parte traseira do equipamento, vai dar muito sentido aqui. Há muitos dispositivos aqui. Primeiramente, que é para fazer testes em dispositivos discretos, né? Poderá ser um wafer, então você poderá também usar sistemas de micropuntas de terceiros, mas se a gente olha na parte de trás, é como um CPU, como se fosse uma terminal de um computador, coloca quantas cartões você precisa. Aqui eu tenho um sistema que poderá ter até 9 módulos. Ok. Neste caso eu tenho 4 SMUs que são para testes de IV. Perfeito. Os que eu tenho aqui neste sistema de apresentação do instrumento, para apresentar um pouco dele, 200 volts e até 100 mAh, os dois primeiros. Ok. Os segundos dois, até 200 volts, 1 ampere. É mais como para pesquisa em universidades, para processos de manufatura de dispositivos aí que podemos usar. Estes acá, com esses cabos vermelhos, são para fazer testes de CV. Então estamos falando DC, AC, DCIV, AC, capacitância, voltagem. Finalmente, um módulo pulsado. O módulo pulsado é para evitar um calentamento da amostra. Então aí é igual fazer IV, mas em tempos bem curtos. Se você olha o datasheet de um componente como um diodo, aí você vai olhar que falam dos tempos do pulso, que é gerar uma voltagem, mexer corrente, mas em tempos curtos, para não saturar o dispositivo e não ter resultados. Certo. Só para explicar um pouquinho pro pessoal, é que assim, existem dispositivos que eles não podem ter um estresse de tensão ou corrente por um longo período de tempo, né? Que aí esse do pulso, ele serve para isso, para você conseguir ter a resposta, né? Sem dar o estresse e correr o risco de queimar o dispositivo. Como vocês podem olhar, são cabos diferentes para fazer testes de IV e CV. Aí, um dos sistemas que a gente poderá usar é este. O que é este aparelho? Este aparelho é um switch. É um switch CV e IV. Então, a ideia, para não conectar, desligar os cabos, né, para não fazer difícil, é que este sistema poderá só ter uma saída para o sistema e aí fazer o switch, terminar IV, passar para CV. Então, quando você trabalha, por exemplo, em um wafer, quando você trabalha em uma lâmina delgada, assim é como mais conhecido em espanhol, não sei como falar português, mas uma lâmina delgada, quando você deposita diferentes capas, né, não pode colocar uma ponteira de prova, uma micropunta, porque em cada vez que você coloca novamente, danifica a estrutura. Isso. Então aí é para melhorar esse processo. Entendi. Né? Só para explicar para o pessoal aqui, Por favor. é assim, ó, quando a gente vai medir um chip, pessoal, a gente tem que descer umas agulhas, certo? Para encostar no chip. Só que o material do chip, ele tem uma camada de passivação e só deixa o pad, que é o metal, que é o acesso ao terminal do dispositivo, certo? Só que o pad, ele é feito de um metal que tem uma espessura muito pequena. Então, à medida que um dos parâmetros para você saber que a agulha encostou no metal é que a agulha ela faz uma derrapagem, ela escorrega. Tem um escorregamento. Então, à medida que você risca, faz um risco no metal, você danifica o metal, o pad. Então, no chip, você só consegue fazer um número finito de medidas para o mesmo chip. Então, você tem que trocar o chip, tem que pegar outro chip com o mesmo circuito para fazer isso. Então, esse equipamento aqui, ele evita você ficar trocando, subindo, descendo a agulha e danificar o próprio chip. Então, você pode fazer menos trocas de chip, pode ser com menos amostras, né? E fazer as mesmas curvas, mais curvas por chip, né? Então, vamos lá. Então vamos de volta cá.
Este equipamento é um sistema de análise de semicondutores da Kitely. Kitely é parte de Tektronix. Qual que é a série deles? Vamos ver. É 4200. 4200. 4200. Está marcado neste lado, mas a mensagem importante aqui é: há diferentes analisadores de semicondutores. Então a pergunta é: por que teria que usar um equipamento como este e não outro? Este é o único que consegue fazer IV, CV e pulsado. O grande diferenciador que tem é capacitância e voltagem, é a primeira. Segunda, quando você faz pesquisa, precisa não somente pensar nos máximos da voltagem e corrente, também tem que pensar nos mínimos dos mesmos valores. Então, se a gente vai em um equipamento IV, mas como de menor custo, vamos falar baixo assim, custo, né? Baixo custo, né? Então, nesse caso, os equipamentos como mais comuns são 200 volts, 1 ampere, mas o valor, a resolução que consegue ter, o valor mínimo que pode ter em corrente é apenas 100 picoamperes, 100 picos. Neste caso, esse equipamento consegue fazer até 100 attoamperes. Pessoal, attoamperes é abaixo de femtoamperes. Então é 10 a menos 18 amperes, né? Então é muito baixa a corrente, muito baixa. Praticamente a gente está medindo a corrente de fuga de um transistor, por exemplo. O leakage do transistor é superior a esse valor. Então o leakage do transistor em tecnologia CMOS, pessoal, fica em torno de nano, pico, né? Chega em pico. O leakage de algumas tecnologias mais avançadas é em picoampere, né? E femtoamperes também. Tem alguns que chegam em femtoamperes. Então é o leakage, que é a corrente de fuga dos transistores das tecnologias atuais, ainda é uma ordem de grandeza 1000 vezes, né, acima do que esse equipamento consegue medir. Quando a gente fala Atos, quando a gente vai trabalhar em Atos, é praticamente a visão de 2 eletrões que estão aí circulando, né? Então é uma amostra que vai ser mais resistiva. Então, quando a gente vai nos básicos da técnica de análise de semicondutores, primeiramente começamos em condutividade, resistividade, né? Para uma amostra que é resistiva, aí a gente precisa excitar com alta voltagem, aí consegue 200 volts. Quando precisa mais, há outros equipamentos que poderão fazer até 1000 volts e forçar para gerar uma corrente bem baixa. Então, por isso que consegue fazer até atos. O oposto, né? Quando é condutiva, é diferente, a corrente poderá ser mais rápida, né? Então temos que ter como esse controle. Os aplicativos, porque também estamos falando de wafer, estamos falando de componentes mais discretos, mas também aí células de fotovoltagem. Vamos falar também de um LED comercial que pode ser usado em casa, né? Então, este é um equipamento mais para pesquisa, mas se já vamos no mercado, poderá também ser usado, mas vamos pensar em um LED comercial. 200 volts, 1 ampere, possivelmente não é suficiente. Aí vamos a um equipamento mais dedicado. Na Kitely você consegue trabalhar até 3000 volts, correntes até 100 amperes. Só um outro exemplo para o pessoal que está assistindo de uma aplicação da corrente muito baixa é quando você vai fazer, por exemplo, experimentos com radiação. Então, quando você faz injeção de radiação, exposição à radiação, imagine que você tem um chip, né, que você faz um projeto do chip que ele é robusto à radiação. Precisa testar e medir. Então você coloca ele num ambiente controlado, faz a exposição à radiação e você consegue medir a alteração da corrente que chegou através da radiação. Então ter uma resolução de femtoampere, attoampere ajuda muito no controle de saber exatamente quanto de corrente de alteração teve com o circuito de radiação. Por exemplo, lá onde eu trabalho, pessoal, aqui na Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem uma fonte de referência de tensão que ela consome picoamperes. Então, se a gente vai colocar essa fonte de referência de tensão exposta à radiação, vai aumentar, se a radiação aumentar femtoamperes, a gente precisa de um equipamento que consegue medir abaixo do consumo do meu circuito. Então é importante ter essa resolução. Quando a gente trabalha com este equipamento, o objetivo é conseguir esse tipo de curvas. Tipicamente uma curva IV, voltagem corrente, também poderia ser capacitância, voltagem, mas aqui como é o resultado de um diodo, né? Para descrever uma forma fácil, não? Como é o controle do instrumento. Você conversa com o equipamento falando qual é o tipo de estrutura,
Depois, o que vai fazer cada um dos módulos. Neste caso, estamos gerando um circuito que é uma referência de terra. Depois, o dispositivo que vai administrar, neste caso, está gerando um barrimento de voltagem. Vai fazer de 0 até 200 volts, como um passo de um volt. Então, vai 0, 1, 2, até chegar em 210. Para ele gera voltagem, mas também vai mexer corrente. Só outra pergunta, o cabo que conecta ali é triaxial? É triaxial, sim. Cabo triaxial, já vem... A diferença é que tem um cabo BNC versus um triaxial é que a linha, a guarda e a terra. Então vamos ter 3 níveis de proteção, porque o equipamento consegue mexer níveis bem baixos, então tem que blindar. Ok? Então aí, a gente já configurou quanto vai gerar, o que vai mexer. Então aí o equipamento começa a fazer os testes para ter aqui todo o conteúdo de a cada voltagem, quanto é a corrente que vai mexer, né? Gera uma curva, e aqui temos os detalhes do dispositivo. Isso é um teste de IV. Se a gente faz capacitância voltagem, é um processo similar. Aí a gente fala que o módulo que vai ser usado é um módulo agora CV, capacitância. E a gente escolhe SMU para IV, CVH, CVL para CV, finalmente módulos pulsados para não estressar o dispositivo. Esses módulos aqui, pessoal, é o que a gente viu ali atrás, né? Então a gente está selecionando ali qual daqueles que vai vir para cá. Se tiver usando o switch, né, não precisa nem trocar as pontas, o switch mesmo já faz automático do que a gente escolheu aqui. Exatamente, sim. Aqui a gente escolhe então quanto é o mínimo, o máximo, a frequência de uso, nesse caso porque é capacitância, né? Mas quando você quer automatizar o processo de prova, quando já tem esse switch, então aqui por isso que tem para fazer o check, só faz o check dos testes que vai implementar. Então, se você faz check em todos, ele vai fazer todos os testes. Entendi. Aí a gente aproveita o uso do switch. E, bom, finalmente, como a gente vai se conectar com o dispositivo, né? Neste caso, temos uma bateria. A bateria que está sendo testada, esse é o cabo triaxial. Você pode olhar uma diferença versus o cabo BNC. Tem guarda, tem terra, tem 3 níveis. Olha aqui, tem 1, 2, 3 com acesso do conector, que é para separar a diferença. Vocês estão vendo ali, pessoal, que ele está mostrando, ó, banhado a ouro ali dentro, o coating ali, né, ao redor do pino, né? E aí tem o dielétrico ali branco, né? E depois tem a blindagem externa. Então temos aqui uma marca de 3 entradas, é a diferença que tem versus o BNC. Então, finalmente, estamos fazendo teste de um componente discreto. Então, neste caso, uma bateria. É mais fácil, né? Porque a gente não precisa muito... Não é difícil de mexer, né? Só aqui fizemos um arreglo para poder conseguir o teste. Mas se fosse um wafer, o mesmo cabo vai se ligar nas ponteiras, nas mini puntas. E a mini punta, que é como uma agulha, vai se conectar diretamente no wafer em uma dimensão menor, né? Mas este seria o dispositivo de prova. Só uma pergunta, a Tektronix ela trabalha com fornecimento das pontas de prova em agulhas, em wafer ou não? Fazemos trabalho com terceiros, então aí a gente trabalha com outras firmas como Signaton, como Cascade Microtech. Então são terceiros que eles trabalham mais nessa engenharia do desenvolvimento das ponteiras. A gente trabalha mais do lado do equipamento de teste. Entendi. Aí só para falar, pessoal, aqui, vocês podem estar se perguntando por que eu preciso fazer medidas automáticas e várias vezes sem precisar ficar mexendo, tocando no wafer. Só para você terem ideia, pessoal, a gente que desenvolve pesquisa, a gente faz circuitos que ele tem uma baixa sensibilidade à variabilidade. O que é variabilidade? É você ter que medir vários chips. Então, se você tem que medir 40 chips para fazer um artigo, ou então para você demonstrar que teu circuito tem uma baixa sensibilidade à variabilidade, você precisaria fazer o setup completo 40 vezes. E para cada setup tem que fazer 5 medidas, vamos dizer. Então, se tu tem que montar um diferente setup para cada uma das 5, é 5 vezes 40 de trabalho que tu vai ter. Se as 5 medidas são feitas automaticamente pelo equipamento, você já ganha 5 vezes o tempo, né? Exatamente assim. Conteúdo interessante para vocês que eu gostaria de recomendar
Se você entra no site da Tektronix, dentro de Tektronix você encontrará aplicativos. E dentro dos aplicativos, Material Science. Então, há um nodo aí onde você vai conseguir papers, application notes como este, por exemplo. Então aí vai ter acesso a conteúdo de como fazer os testes, como provar um solar cell, como provar um wafer, como fazer diferentes testes aí, vai ter recomendações. Ok, não, perfeito. Muito obrigado aqui ao Jesus, né? E é isso aí, pessoal, pelo analisador de semicondutores aqui disponível na Tektronix. Um abraço.